Olá, esse é o Superiore, meu nome é Elia Alves, eu sou professora do Departamento de Relações Internacionais da UFPB e seguimos aqui na nossa jornada pedagógica pela política mundial com o livro do próprio James Frew, não sei como fala, e esse é um capítulo do próprio autor, do próprio editor. E o capítulo se chama Teaching as a Service, Losing and Finding My Identity in Global Classrooms. Então o título já é super sugestivo. O autor ele se alinha à perspectiva construtivista das relações internacionais, então isso permeia um pouco esse capítulo sobre agente, identidade e todas essas questões. Mas, na verdade, o capítulo é super interessante, é uma narrativa sobre como que o Jamie, né, começou a sua trajetória como professor, e ele fala que logo que ele terminou a graduação, ele foi num programa voluntário na África do Sul de ensinar para high school, né, para ensino médio, aqui seria nossa... aqui no Brasil, né? E foi sua primeira experiência como professor, enfrentar a sala de aula e ele tinha que ensinar coisas que ele nem tinha muito domínio, então ele vai contar um pouco essa história, né, da jornada dele e vai entender, então, da perspectiva que desde aquela época ele teve de ensinar como um serviço. É muito interessante porque justamente essa semana eu estava lendo o edital ali do CNPq e vendo aquelas estratégias, áreas estratégicas, né? E a gente pode inserir educação como um serviço, lógico, é um serviço público, a educação, o ensino superior em si, mas ele coloca para além dessa perspectiva, né? Ele se põe na posição de que, como professor, ele vai servir os alunos, a sociedade e o mundo. Então, ele faz esse diálogo, né? Desde aquela experiência inicial que ele começou a entender, de tentar construir pontes de comunicação com seus alunos e tentar também, era um contexto ainda de apartheid na África do Sul, né? Então, imagina ensinar nesse contexto, então ele queria trazer a concepção da diferença, da complexidade, mas ainda ele estava diante de constrangimentos institucionais em que o restringiam muito de ensinar isso. Então, desde então, ele começou a pensar como que, através da atividade de ensino, ele poderia transparecer ou permear esses princípios, né? No seu retorno aos Estados Unidos, ele vem convicto de que ele queria sim seguir na carreira acadêmica e atuar como docente. Então ele segue no seu mestrado, doutorado e até chegar, né, e começar efetivamente a ensinar. E na sala de aula, aí na área de relações internacionais, ensinando diferentes disciplinas, né, da política mundial, ele começa a perceber, então, que esse chamado, né, que ele fala que seria mais uma identidade, ela continuaria e evoluindo ao longo da sua carreira, né? Então, ele coloca que aquilo que ele aprendeu lá como professor na África do Sul, né, aquilo foi tornando de maneira mais consistente e fundamentada, né, academicamente, para ele se tornar um professor reconhecido, tanto pesquisador na área de política, né, como na área de ensino também. Hoje ele já tem mais de 20 anos de docência, ele atua na área de gestão também, né, gestão de ensino e dando palestras e comunicações sobre o aprendizado engajado, que é algo que também ele vai falar ao longo do capítulo. Mas uma coisa interessante, né, que me despertou ao ler esse capítulo, e eu fiz várias conexões por um momento, porque pessoalmente eu também tive uma experiência de ensinar
fora do país, né? Não necessariamente ensinar numa sala de aula, mas num período quando eu estava na graduação fazendo intercâmbio, eu comecei a perceber colegas estrangeiros na minha sala de aula que tinham dificuldade na disciplina e eles eram relativamente isolados, né? Nos Estados Unidos, às vezes, os alunos estrangeiros têm essa dificuldade de se integrar e faz uma disciplina aqui, faz outra disciplina em outro lugar, então não existe aquela concepção de turma, como a gente tem um pouco aqui no Brasil. E eu me dispus a estudar com esses alunos, né? Então, eu estudava com um aluno do Sudão, um aluno da Indonésia, um aluno até dos Estados Unidos, ele nem era estrangeiro, e era um desafio para mim ensinar inglês, mas eu comecei a perceber, nossa, como eu gostava de ter esses momentos de discutir, de ensinar, de falar. E desde então, essa questão do ensino foi se despertando também, né? Então, é interessante a gente recuperar essas experiências do que nos levou para a sala de aula, né? Do que estamos fazendo hoje, para entender também alguns valores e alguns princípios que a gente tem que, muitas vezes a gente adota e talvez isso é até de maneira subjetiva. E aí ele segue, né, com uma frase que eu achei interessante, eu deixei em inglês ainda essa frase, né? Ele fala: I decided the skills that make a good teacher, figuring things out and explaining them to others, are processes that everyone should acquire, and that learning works better if we practice it together. Então, uma visão que ele traz sobre ensino, que também já apareceu em outros autores, aqui no canal a gente já falou, né, de outros autores, tá difícil hoje, que vão falar sobre o que faz um bom professor, né, um bom professor, o que faz os melhores professores, né, mas é você ter a capacidade de entender algo e conseguir ensinar a alguém aquilo que você entendeu. Então, ele comenta situações que ele teve que ensinar matemática, né, ali no ensino médio, e ele nem tinha uma base matemática muito boa, né, e eu lembrei também de situações que eu já tive que ensinar cálculo e eu ficava fazendo vários exercícios antes de entrar na sala de aula, para reforçar, né, que a minha segurança em torno daquela disciplina, que era algo difícil para eu ensinar, né, para os alunos. E aí eu acabava ensinando exatamente isso, eu ensinava do jeito que eu tinha aprendido. Eu falei, olha, gente, isso fez sentido para mim assim, será que está fazendo sentido para vocês? E eu ia tentando mostrar para os alunos diferentes ferramentas computacionais, né, que eu tinha tido contato na graduação e aquilo tinha ajudado muito para eu entender derivada, integral, e aí conseguir ensinar para os alunos, porque muitas vezes a gente quer passar para os alunos coisas tão abstratas que às vezes o próprio professor não entendeu efetivamente aquilo que ele está tentando ensinar. Então, esse papel de ensinar aquilo que você aprendeu, eu achei muito sutil, mas muito importante. E aí ele fala exatamente isso, que há momentos que você vai ensinar coisas que você vai ter que ensinar coisas que às vezes você não necessariamente entendeu tão bem, né? Principalmente se a gente está num contexto, às vezes, de atribuição de disciplinas, que você não é um especialista naquela disciplina. Então, ele coloca, nesse contexto, eu lembrei da minha época de professora substituta, que eu tinha que ensinar 5 disciplinas diferentes, né? E nesse contexto, a questão é você tentar construir junto com os alunos aquele aprendizado a partir, né, de experiências e o aprendizado que você já tem. Então, é o ensinar a aprender. E não, daí pouco importa o conteúdo, né? O que importa é o processo de aprendizagem. E eu achei bem interessante que ele falou disso numa outra disciplina e eu nunca tinha visto por esse lado. Achei super válido. Então, ele vai colocar, né? I could help others navigate and understand the challenges of otherness. Então, isso é algo que passou muito esse semestre. Estamos aqui na loucura de finalizar um semestre. E uma das atividades que eu passei para os meus alunos era em grupo. E eu coloquei, desde o começo, ele fala sobre isso, deixar claro, né, os objetivos com aquela
atividade, eu coloquei para os meus alunos, ó, essa atividade vai ser em grupo, porque ninguém sabe o que vai estar acontecendo com o colega, né? Nesse contexto que estamos vivendo, um colega pode adoecer, vai acontecer alguma coisa com a família, né? Pode acontecer, enfim, inúmeras situações. Então, essa atividade vai ser em grupo para que um possa cobrir o outro. Às vezes não vai dar presente na aula para aquela participação, então você vai cobrir o seu colega, né? Foi algo totalmente sui generis que eu adotei, né? Uma metodologia, porque geralmente eu considero sempre o valor individual, né? A contribuição individual dos alunos no grupo. Mas esse semestre, uma das atividades, eu coloquei isso. Talvez vai acontecer que no seu grupo você vai carregar algum aluno nas suas costas, né? Pelo momento que nós estamos vivendo. E teve esse momento de tentar explicar para alguns alunos, né, o outro, enxergar o outro, porque que talvez nesse momento você teve que levar um pouco mais de carga e tal. Foi um grande desafio conseguir construir isso, mas eu acredito que os alunos levaram um pouco dessa percepção do outro nesse semestre. Eu gostei também de dicas muito práticas que ele colocou para ser um bom professor ou um melhor professor. Então, primeiro, investir energia no conteúdo, lógico, mas também no processo de criação de um ambiente de aprendizagem. Então, eu ainda quero fazer um vídeo também sobre algumas dicas, né, para o contexto remoto, nesse momento que talvez você está preparando, está pensando o seu semestre que vem. E algumas coisas que eu já tentei que deu certo, que não deu muito certo, e a gente pode também, quem quiser aí compartilhar experiências boas e ruins desse último semestre, seria bem interessante para a gente poder fazer esse vídeo de compartilhar experiências do semestre passado. Explorar técnicas de ensino que tem na literatura, então em outros vídeos eu já passei aqui uma relação de revistas que tem conteúdo especializado, científico, workshops, cursos, ou aprender com colegas. Isso eu nunca tinha pensado de fazer, mas assistir aula de colegas, esse eu já coloquei aqui na minha agenda, vou pedir para alguns colegas assistir algumas aulas deles, porque a gente aprende assim, né? O famoso benchmark. Mapear os obstáculos de aprendizagem e criar formas envolventes de superá-los. Eu diria que o 5 é o desafio maior que temos diante de todas as outras demandas, mas na medida do possível podemos tentar isso. Outras dicas práticas, e uma delas eu já tenho adotado, eu adotei já por 2 semestres e ela está sendo muito boa, né? Então, primeiro, tentar implementar práticas de avaliação de grupo colaborativa, certo? Então, não que você estimule a competição dentro do grupo, mas tentar trazer essa forma colaborativa, explicar os objetivos explícitos e implícitos. Então, olha, com essa atividade eu quero que vocês aprendam esse conteúdo, mas eu também quero que vocês aprendam a trabalhar em grupo, eu quero que vocês aprendam a discutir respeitosamente, análise crítica, enfim, coisas desse tipo. A prova oral em grupo, ela tem tido uma boa resposta dos meus alunos, eles têm produzido conteúdo muito bom e ele faz isso também, né? Enviar uma lista de questões uma semana antes, cada grupo trabalha em conjunto e no contexto remoto os alunos entram no Google Meet, eles gravam a prova e me mandam um link, então tem funcionado muito bem, o resultado é muito bom. E ele colocou dicas práticas, né? Na disciplina de Public Discourse, por exemplo, a primeira aula ela é dedicada para os alunos estabelecerem regras de como serão conduzidas discussões em sala. Então, cada um vai ter direito de tantos minutos de fala, vai ter réplica e tréplica e coisas do tipo. Então, toda a prática da sala, né, as discussões teóricas, elas se dão dentro dessas regras. Eu achei isso bem interessante também. Fiquei pensando como que eu poderia implementar uma dessas estratégias ao longo do semestre. E ele termina, então, falando da aprendizagem engajada. Algo que eu tenho uma inveja branca é de poder promover aulas de campo, isso daí também dá um conteúdo para um outro vídeo, e ele promove aulas de campo internacionais, tá, gente? Ele vai falar sobre o nosso propósito de promover o engajamento e, para terminar, de tentar estimular a curiosidade. Ela é pessoal, mas é um papel do professor tentar estimular essa curiosidade. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.